Você não é boba. Nunca foi. Mas também não é de ferro. Quando perdeu seu pai, o mundo ficou mais silencioso. E no meio daquele vazio, ele apareceu. Marcos. Com aquele olhar seguro, palavras gentis e um jeito tão cuidadoso que parecia inacreditável. E por algum motivo que você não consegue explicar até hoje, você acreditou. Ele se aproximou devagar, como quem não queria nada. Disse que admirava sua força, que entendia sua dor. Nunca perguntou sobre dinheiro. Nunca demonstrou interesse direto. Ele era inteligente. Sabia como disfarçar. Sabia o que dizer, o que evitar, como parecer perfeito. E você, cansada de ser cercada por pessoas que só viam sua conta bancária, achou que finalmente estava conhecendo alguém que via você de verdade. Você caiu no papo dele. E tudo bem. Você estava vulnerável, precisava de alguém, precisava sentir que ainda era possível confiar. Ele preenchia espaços que você nem sabia que estavam vazios. Nos primeiros meses, tudo parecia bom demais para ser verdade. Presentes simples, elogios na hora certa, mensagens carinhosas. Ele dizia que queria te proteger, construir algo junto, fazer parte da sua vida de forma real. E você, mesmo com aquela voz no fundo da alma pedindo cautela, abaixou um pouco a guarda. Mas os sinais começaram a aparecer. Ele dizia que tinha deixado o trabalho por um tempo, que estava planejando empreender, criar algo novo, mas nunca mostrava nada concreto. Começou a pedir carona com frequência, depois pediu para usar seu carro, depois veio o tal cartão adicional só para emergências. E você deu, porque achava que se fosse ao contrário, ele faria o mesmo por você. Mas algo dentro de você ainda dizia, vai com calma. E foi aí que você começou a se observar, a notar os detalhes. Ele era bom demais, em parecer bom demais. E mesmo com o coração cada vez mais envolvido, você decidiu que não seria cega. Quando ele te pediu em casamento, e pediu rápido, você ficou em choque. 7 meses, nem 1 ano. E ele já queria formalizar? Disse que era amor, que não havia mais o que esperar, que vocês estavam prontos. A verdade, parte de você queria muito dizer sim. A outra parte já sabia o que ele queria de verdade. Então você aceitou, com um sorriso no rosto e uma decisão silenciosa no coração. Se ele estava sendo sincero, não teria problema nenhum com o que você faria a seguir. Foi ao escritório do advogado da sua família, explicou tudo, e juntos redigiram um contrato pré-nupcial completo, direto, sem margem para dúvida. Estava claro. Em caso de separação, ele não teria acesso ao seu patrimônio anterior ao casamento. Nada de imóveis, ações, empresas, contas conjuntas. Ele teria direito apenas ao que fosse construído de forma real entre os dois. Você hesitou antes de mostrar o documento. Não porque se sentia culpada, mas porque sabia que aquele momento revelaria tudo, se ele estava com você, ou com o que você possuía. Quando entregou o papel, esperava uma reação, uma pergunta, um incômodo, mas ele apenas riu. Se isso vai te deixar segura, amor, eu assino. E assinou, sem ler. Naquele instante, por mais que doesse admitir, você teve certeza. Ele não estava ali por você. Ele estava ali por estratégia. Você não disse nada, não brigou, não desistiu do casamento. Porque não era hora de mostrar que sabia. Você se casou, foi à cerimônia, sorriu nas fotos e passou os meses seguintes observando como ele ficou ainda mais ausente, como começou a gastar mais, sair mais, agir com desdém, como a atenção virou frieza. Você se calou. E então, 1 ano depois, ele sentou à sua frente, num domingo à tarde, com a mesma arrogância com que sorria quando fingia amor. Quero o divórcio. E claro, vamos fazer tudo certo. Tenho direito à metade de tudo. E você encarou o rosto dele. E por dentro, sentiu o gosto amargo da decepção misturado com a doçura da certeza. Ele achava que estava no controle, mas esqueceu de algo simples. Você pensou no fim antes mesmo do começo. Você pegou sua xícara de café e calmamente respondeu. Justo, vamos resolver isso sim. Mas você lembra do contrato que assinou quando me pediu em casamento? O silêncio dele foi a resposta mais alta da sua vida. Ele não lembrava, mas você lembrava. Cada linha,
E foi naquele momento que ele perdeu tudo. E você recuperou a si mesma. Você sabia que o amor pode ser lindo, mas também pode ser cego. E você já tinha se machucado demais para correr riscos à toa. Desde o início, quando sentiu que algo em Marcos não encaixava completamente, mesmo com todo o charme, com todo o cuidado calculado, você tomou uma decisão silenciosa: se proteger. Não se tratava de desconfiança extrema, nem frieza. Era inteligência. Era sobrevivência emocional. Você aprendeu com seu pai que amar alguém não significa entregar tudo, e que quem te ama de verdade não se ofende quando você escolhe se proteger. Então, quando ele te pediu em casamento, rápido demais, intenso demais, envolvente demais, você disse sim. Sim, mas com um asterisco invisível que só você sabia. O casamento aconteceria sim, mas com um contrato assinado antes. Você marcou a reunião com seu advogado. Alguém de total confiança, que já tinha lidado com tudo que envolvia a empresa da sua família, os bens herdados, as propriedades em seu nome, as participações nos negócios. Ele te ouviu com atenção, e quando você terminou de explicar, ele apenas disse: você está certa, e está sendo justa, porque o contrato não era injusto. Não era uma armadilha, nem um castigo. Era apenas um limite claro entre o amor e o patrimônio. Algo que deveria ser natural para qualquer adulto maduro. Ele continha cláusulas simples e objetivas. Estava registrado que, em caso de separação, cada um manteria o que já possuía antes do casamento. Nenhum dos bens adquiridos por herança, doação ou contratos anteriores seria dividido. Marcos não teria acesso a imóveis, veículos, contas ou lucros gerados pelos negócios que já existiam antes da união. E qualquer aquisição feita em nome conjunto seria discutida com igualdade. Mas até aquele momento, nada havia sido comprado a dois. Tudo foi feito com orientação jurídica limpa e transparente. Você não escondeu nada, não manipulou nenhuma cláusula, apenas garantiu o que era justo. E mesmo assim, parte de você ainda sentia culpa. Ainda se perguntava se não estava sendo dura demais, desconfiada demais, protetora demais. Mas o que te manteve firme foi uma única pergunta: e se eu estiver certa sobre ele? Quando entregou o contrato a Marcos, o coração bateu mais forte. Você observava o rosto dele em busca de reações, esperando talvez um incômodo, uma pergunta, até uma hesitação. Mas não. Ele riu. Se isso vai te deixar tranquila, amor, é só papel. Claro que eu assino. E assinou. Rápido demais, com segurança demais, sem ler. E aquele foi o segundo momento em que tudo ficou claro. O primeiro foi o pedido de casamento precoce. O segundo foi aquele instante em que ele se entregou sem perceber. Porque alguém que te ama de verdade, no mínimo quer entender o que está assinando. Mas ele não ligava, porque achava que nunca ia precisar. Porque ele tinha certeza que te controlava, que te iludia, que você era só mais uma mulher apaixonada e vulnerável. Mas você não era. Você era uma mulher inteligente. Uma mulher que sentia, mas que também pensava. O casamento aconteceu. Ele continuou o teatro por mais alguns meses, depois parou de fingir. A distância emocional, as desculpas, os pequenos desprezos, tudo virou rotina. Você assistia em silêncio, e cada vez que ele gastava sem prestar contas, cada vez que saía sem avisar, cada vez que te tratava como uma obrigação, você lembrava daquele papel guardado, daquela assinatura feita com desprezo, e repetia para si mesma: quando ele mostrar quem realmente é, eu vou estar pronta. E então o dia chegou. Você já sabia que estava por vir. Era só questão de tempo. Naquela tarde comum, ele soltou as palavras como quem entrega um veredito. Quero o divórcio, e quero tudo feito de forma justa. Tenho direito à metade de tudo. Você sabe disso. Você não se alterou. Não chorou, não implorou, nem discutiu. Apenas disse: sim, Marcos, vai ser justo. Mas você se lembra do que assinou antes do casamento? O rosto dele travou. A cor desapareceu. Os olhos começaram a buscar no ar uma memória que ele nunca guardou. Você continuou. Aquele documento no cartório. Lembra que você disse: é só papel? Pois é. Aquele papel vai te impedir de levar o que nunca foi seu. Naquele instante, todo o plano dele desmoronou.
Você se levantou, foi até a gaveta, pegou a cópia autenticada e deixou sobre a mesa, diante dele. Ali estava sua vitória. Não pelo dinheiro, não pelo patrimônio, mas porque pela primeira vez ele percebeu que nunca teve o controle. Você tinha previsto tudo. Você se protegeu. E agora você estava livre, sem perder nada, a não ser alguém que nunca te amou de verdade. Você se lembra do vestido, da decoração, das flores escolhidas com cuidado. Lembra da sua mãe sorrindo no altar e dos convidados dizendo: "Vocês formam um casal perfeito." Você queria acreditar naquilo. Queria de verdade. Parte de você ainda esperava estar errada sobre ele. A cerimônia foi linda, simples, mas elegante. E você, mesmo com o contrato guardado e assinado, se entregou àquele momento como se tudo fosse real. Você queria ser amada. Merecia ser. Depois de tudo o que passou, achava que finalmente poderia viver um amor seguro. Mas o que você ganhou foi silêncio. O silêncio veio aos poucos, depois da lua de mel. Primeiro nas conversas que ele começou a evitar, depois nas mensagens que demorava a responder, nas noites em que dizia estar cansado demais, no café da manhã que deixou de preparar, nas ligações que parou de fazer. Você percebeu, e não podia mais dizer que era impressão sua. Ele já não te olhava da mesma forma, já não elogiava, já não dizia que tinha saudade. Você começou a se sentir invisível dentro da própria casa, como se fosse uma companhia obrigatória, um enfeite, um contrato que ele tolerava até conseguir o que queria. Você tentou conversar, 1, 2, 3 vezes, sempre com calma. Perguntava o que estava acontecendo, se havia algo errado. Ele sempre respondia com aquele sorriso frio: "Tá tudo bem, você que anda muito sensível." E isso doía mais do que um grito, porque a frieza disfarçada de normalidade é uma forma lenta de destruição. Você começou a anotar padrões. Ele saía sem dizer onde ia, chegava tarde, trocava a senha do celular com frequência, virava o rosto quando você chegava no cômodo, e às vezes você ouvia o riso dele ao telefone. Um riso que nunca mais foi seu. No começo, você se perguntava o que havia feito de errado. Será que foi distante demais? Será que deveria ter lutado mais? Se arrumado mais? Falado menos? Mas com o tempo, entendeu que o erro não foi seu. O erro foi dele ter entrado na sua vida com um plano. Porque agora que ele já estava casado, com tudo legalizado, ele relaxou. Não precisava mais fingir. Já tinha o sobrenome, a aparência de estabilidade, e achava que, no divórcio, sairia ganhando. Ele pensava que você era fraca, que você jamais reagiria. E isso para ele era um erro fatal. O tempo passou. 1 ano, 12 meses, 365 dias em que você dormiu ao lado de um homem que agia como estranho. Às vezes, ele fazia questão de te ignorar. Outras, era educado demais. Um tom que não combinava com carinho, mas com cálculo. Ele começou a frequentar lugares sozinho. Dizia que eram reuniões. Você não questionava, apenas observava. Você começou a viver em modo silencioso. Fazia seus compromissos, ia aos eventos, administrava os negócios da família. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, você só esperava o próximo passo dele. Até que ele veio, numa tarde comum, numa conversa fria, com o mesmo tom de quem avisa que vai sair para comprar pão. Ele sentou diante de você, mexendo no celular. Você preparava um chá, como sempre fazia. E então, sem qualquer cerimônia, ele soltou: "Clara, acho que a gente não tá mais funcionando. Quero o divórcio. E quero que tudo seja dividido de forma justa, ok? Metade dos bens é o mínimo." Você ficou em silêncio, mas por dentro, algo te queimava. Não era raiva, era lucidez. Você ouviu aquelas palavras e elas ecoaram não como uma surpresa, mas como a confirmação de tudo o que você já sabia. Ele achava que te tinha na mão, que você era só mais uma mulher emocionalmente quebrada, que você tinha esquecido do que ele nunca se deu o trabalho de ler. Você levantou calmamente, foi até o armário, pegou o contrato e voltou para a sala. Ele te observava, ainda confiante, ainda achando que estava vencendo. Você colocou o papel na mesa diante dele e disse: "Você tem razão. Vamos fazer do jeito certo. Mas,
Antes de falar em divisão, lembra disso aqui? Ele olhou o documento, franziu o senho, pegou nas mãos, começou a ler. E então, você viu o medo nascer no rosto dele. A boca secou, a expressão caiu. Ele olhou para você e perguntou quase sussurrando: Você guardou isso? Você respondeu apenas com um olhar firme. Sim, você guardou. Guardou cada detalhe, cada cláusula, cada assinatura, porque mesmo tendo caído no papo dele, mesmo tendo se entregado a um amor falso, você teve a coragem de se proteger. E naquele momento, ele percebeu. Tarde demais, mas percebeu. Você não era fraca. Você era uma mulher inteligente que estava pronta para o golpe antes mesmo dele começar. Você já sabia que esse momento ia chegar. Desde o dia em que ele assinou aquele papel sem ler, você carregava um relógio interno, uma contagem regressiva silenciosa. Não sabia exatamente quando viria o estopim, mas sabia que viria. Ele não conseguiria sustentar o teatro por muito tempo. E então veio. Foi uma tarde como outra qualquer. Você estava em casa preparando o chá de hortelã, o mesmo que ele costumava fingir que adorava. O sol entrava pela janela da sala, o som da rua era abafado e o silêncio entre vocês era quase absoluto. Até que ele falou. Sentou-se diante de você, com o celular na mão, e disse com uma voz tão casual que parecia estar pedindo comida por aplicativo: Clara, acho que a gente precisa conversar. Eu não tô mais feliz. Acho que isso não tá funcionando para nenhum dos dois. Quero o divórcio. Mas quero que seja justo, sabe? Metade de tudo. A gente foi casado, é o mínimo. Você parou. Não pelo susto, mas pela frieza. Pela segurança com que ele falava. Pela certeza de que você seria pega desprevenida. Era como se ele tivesse treinado aquela fala. Como se tivesse esperado o momento perfeito, como um jogador calculando o melhor tempo para mover a peça no tabuleiro. Mas o que ele não sabia é que você já estava 3 jogadas à frente. Você respirou fundo, olhou para ele e percebeu o quanto ele se sentia invencível naquele instante. O homem que estava à sua frente não era seu marido. Era um oportunista com um plano e que finalmente achava que havia vencido. Você se levantou, sem gritar, sem tremer, sem abaixar a cabeça. Foi até a estante do escritório, abriu a gaveta inferior e retirou a pasta preta onde guardava os documentos importantes. Você voltou até ele, abriu a pasta e tirou o contrato. Aquele mesmo que ele assinou antes do casamento. Aquele que ele tratou como só papel. Você o colocou sobre a mesa. E então, com a mesma calma com que ele te traiu todos os dias, você falou: Você está certo, Marcos. Tem que ser justo. Então, antes de falarmos de dividir qualquer coisa, vamos começar por aqui. Ele franziu a testa. Pegou o documento. Abriu, talvez ainda achando que era só uma folha qualquer. Mas à medida que lia, a expressão dele começou a mudar. Você observava em silêncio. Cada linha que ele lia parecia roubar um pouco da arrogância do rosto dele. As mãos começaram a suar. Os olhos piscavam mais rápido, a respiração mudou. Ele passou da primeira página para a segunda como quem procurava uma saída. Mas não havia saída. Tudo estava ali. Cláusulas claras, limites bem definidos, assinaturas dele, testemunhas, reconhecimento de firma. Você guardou isso? Ele perguntou, num tom rouco, quase infantil. Você olhou nos olhos dele, e foi nesse instante que ele entendeu. Você nunca foi fraca. Você apenas esperou ele cavar o próprio buraco. Você assinou isso no dia seguinte ao pedido de casamento. Disse que queria me ver tranquila. Agora eu estou. Ele tentou argumentar. Tentou dizer que achava que o contrato não valia, que tinha sido enganado, que não se lembrava de nada disso. Mas tudo o que ele dizia era exatamente o que homens despreparados dizem quando subestimam uma mulher que não esquece. Você não gritou, não discutiu, não devolveu o veneno. Você deixou ele se afogar no próprio erro. Você achou que ia sair daqui com metade de tudo. Mas a verdade, Marcos, é que você nunca teve nem metade de mim. E ele soube. Soube que o jogo acabou. A confiança que ele fingiu, a história que inventou, o casamento que tratou como ponte para um cofre, tudo havia se desmanchado nas próprias palavras que ele disse com tanta certeza. Você assistiu ele se levantar,
andar pela casa tentando digerir o que havia acabado de acontecer. Ele procurava alguma reação sua, um desespero, uma chance de manipular. Mas não havia mais nada ali para ele. Você já tinha se despedido dele fazia meses. A diferença é que agora ele sabia disso. Ali naquele momento foi a primeira vez em que ele realmente te viu. Não como a mulher frágil que ele tentou usar, mas como a mulher que sabia proteger o que era seu. E o mais curioso, você não sentia raiva, sentia alívio. Sentia que aquela versão de você, a que dizia, eu preciso me cuidar antes de amar, estava certa o tempo todo. Ele saiu da sala devagar, atordoado, mas a humilhação dele não foi pública. Foi silenciosa, particular, digna, porque você não venceu berrando, você venceu assinando. E agora, você estava livre. O dia chegou como qualquer outro. Céu cinza, trânsito, café amargo demais. Você acordou sem pressa, como quem sabe que já venceu antes mesmo da luta começar. Ele, por outro lado, chegou ao tribunal com aquela mesma postura de sempre. Arrogante, de cabeça erguida, com uma pasta vazia de argumentos e um sorriso falso no rosto. Mas você conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele usava quando mentia dizendo, tá tudo bem, enquanto sumia noites inteiras. O mesmo que ele escondeu por trás do eu te amo, dito com frieza. O mesmo que acreditava que tudo se resolveria a favor dele, porque sempre foi assim. Porque ele achava que você era só mais uma mulher emocionalmente fraca, facilmente manipulável. O tribunal estava silencioso. Poucas pessoas. A juíza era objetiva. Os advogados estavam preparados. O seu especialmente. Você sentou-se na cadeira com a tranquilidade de quem sabia que tudo o que precisava dizer já estava dito e assinado. Enquanto isso, ele não conseguia parar de mexer os dedos. O olhar pulava de canto em canto. A cada frase lida em voz alta pelo advogado, você o via murchar como um balão furado que até tenta manter a pose, mas já perdeu o ar por dentro. E então veio a leitura. A juíza leu a cláusula com voz firme. O requerente, aqui presente, assinou voluntariamente um contrato pré-nupcial que delimita a separação completa de bens adquiridos anteriormente ao casamento. Qualquer bem de propriedade anterior à união permanece, por força legal e contratual, com a parte original. Cláusula registrada, validada e autenticada conforme a lei. Você o observava. Ele não se mexia, nem olhava para ninguém. Naquele momento, o papel que ele ignorou virou sua sentença. Foi o momento em que ele percebeu que perdeu tudo. Não havia divisão. Não havia direito. Não havia brecha. Você viu quando o rosto dele ficou vermelho, quando ele tentou sussurrar algo para o advogado, quando buscou nos olhos da juíza um pingo de compaixão. Mas ali não havia espaço para chantagem emocional. Ali só havia fatos. E os fatos estavam todos contra ele. Você não sentiu prazer, não sentiu vingança, sentiu justiça. Uma justiça limpa, firme, elegante, daquelas que não precisam gritar, apenas existir, porque a sua resposta não veio na forma de gritos nem de humilhações públicas. Veio no silêncio de quem se protegeu e esperou. Depois da audiência, ele saiu pela porta dos fundos, evitou jornalistas, evitou pessoas, evitou você. Não houve confronto final, nem discurso desesperado. Apenas um homem envergonhado que perdeu tudo, porque subestimou a mulher que dizia amar. Você saiu pela porta da frente. Respirou o ar da rua com outro fôlego e percebeu como o peso saiu das suas costas. Não era sobre os bens, não era sobre o nome, era sobre recuperar sua liberdade e provar que confiar em si mesma foi o melhor investimento que você fez. Nos dias que se seguiram, ele tentou enviar mensagens, algumas pedindo desculpas, outras tentando justificar. Você leu cada uma em silêncio e respondeu com o que ele mais temia: nenhuma palavra, porque às vezes o perdão não vem com conversa, vem com distância. Ele contou para amigos que não esperava por isso. Disse que foi traído pelo papel, mas você sabe a verdade. Ele não foi traído, ele se traiu. Assinou sem ler, planejou sem pensar, acreditou que você era fraca, porque você amava. Mas o amor não exclui a inteligência.
E a sua inteligência salvou você. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Agora, ele carrega o arrependimento. Não apenas por não ter levado nada, mas por ter perdido alguém que estava disposta a construir tudo, desde que fosse de verdade. Você seguiu sua vida, e não fala dele, não o cita, não o ataca, porque quem vence com dignidade não precisa provar mais nada. Agora você caminha diferente, não porque algo mudou fora de você, mas porque você mudou por dentro. O silêncio que antes doía, agora é paz. A solidão que antes machucava, agora é sua melhor companhia. Você não está mais casada, e isso, em outro tempo, poderia soar como fracasso. Mas hoje, você sabe que se libertar de quem só queria te usar é o maior ato de sucesso que uma mulher pode viver. As pessoas perguntam se você está bem. Você responde com um sorriso leve. E no fundo, está mais do que bem. Está inteira, porque saiu de tudo isso sem se perder de si. Você olha para trás sem mágoa. A lembrança dele não te fere mais. Na verdade, te ensina. Te mostra o quanto você cresceu. O quanto você foi capaz de amar, mesmo com medo. E mais ainda, o quanto você foi capaz de se proteger, mesmo com o coração envolvido. Você se orgulha do que fez. Não por ter vencido no tribunal, não por ter saído com seus bens, mas por ter mantido seu nome, sua história e sua dignidade intactos. Outras mulheres te procuram agora, querem saber como você fez, querem entender como teve tanta força, e você conta. Conta que amar não é se anular, que confiar em alguém não te obriga a ser cega, que proteger seus bens, sua paz e sua liberdade não te faz fria, te faz consciente. Você conta que por dentro chorou em silêncio por muitas noites, mas que mesmo chorando escreveu um final diferente para si mesma. E isso não tem preço. Você reformou a casa, mudou os móveis, mudou os cheiros, os quadros, as cores. Fez dela um lugar só seu, um lar que respira verdade e não ilusão. Voltou a cuidar de si, a ler os livros que sempre adiava, a rir com as amigas, a fazer planos que não dependem de ninguém além de você. E pela primeira vez, desde muito tempo, você senta no sofá à noite com uma xícara de chá e sente gratidão. Não pelo que passou, mas por ter sobrevivido ao que passou sem endurecer o coração. Você não ficou amarga, ficou sábia. E isso te diferencia. Hoje, quando pensa no que viveu, você entende que cada etapa teve sua missão. A dor te ensinou a ver. A decepção te ensinou a ouvir. O silêncio te ensinou a planejar. E o contrato que ele assinou sem ler foi o símbolo da sua lucidez escondida atrás do afeto. Porque sim, você amou, mas também pensou. E é essa mistura, rara, poderosa, completa, que fez você vencer sem precisar destruir ninguém. Ele, por outro lado, sumiu. Fez questão de desaparecer depois da audiência. Disse aos outros que você o enganou. Mas todo mundo sabe que ele é o tipo que só sabe enganar, até que encontra alguém mais esperta. Você não responde, não rebate, não alimenta o veneno. Porque quem vence de verdade não precisa provar nada. Você guarda o contrato original em uma pasta vermelha dentro do cofre, não por apego, mas como lembrança de quem você foi naquela época, uma mulher que, mesmo apaixonada, leu o mundo com olhos abertos. E se um dia, no futuro, alguém novo bater à sua porta, você vai receber com leveza, mas com clareza, porque o que você viveu não te fez desconfiada, te fez lúcida. Você vai amar de novo, sim. Mas agora, sabendo que o amor não precisa vir à custa de si mesma. Você não tem pressa, não tem peso e não tem mais medo, porque agora você sabe, a mulher que protege o que construiu é a mesma que constrói o que ninguém pode tirar. E você construiu sua liberdade, com inteligência, com silêncio, com dignidade.